conosco, Pai, nesse estudo. Conosco, Pai, abrindo nossa mente, nosso coração para esta aula de hoje, Pai. Nós estamos na antepenúltima aula que nós guardamos e põe em prática, Pai, tudo que nós estamos aprendendo. Tudo aqui, Pai, é para o seu reino. Espírito Santo de Deus, esteja conosco. Tira todo impedimento, todas as dúvidas. Tira, papai, não deixa nós sairmos daqui com dúvida, mas sim que o Senhor venha com o seu esclarecimento sobre nosso coração e a nossa mente. Abençoa cada aluna que está aqui, abençoa quem vai dar a aula, papai, dando discernimento, sabedoria, que tudo seja feito à sua vontade e do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Sim. Hoje nós vamos falar, falta só mais uma aula, andando com um leão. A irmã Francisca, ela falou que não deu tempo, que ela, glória a Deus, já está exercendo o que está no livro, tomar conta do próximo. Então não deu tempo dela ler, que ela estava atendendo a filha que não está bem. Mas aquela que leu, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Essa lição, missionária Érica, eu analisando ela não... Ela está no todo do livro. Todo do livro. Como se diz, se a gente não se aprofundar, não tem nada para falar. Não tem nada para falar. Andando com um leão. Tem um versículo aqui que diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Está em Apocalipse 5:5. Aí de início, a gente pensa que nós temos que andar com um leão. Você começa a ler assim um livro, logo, então você já pensa, ai meu Deus, vamos ter que andar com um leão. Como andar com um leão? Nossa, nós já andamos com esse leão. Do momento que nós aceitamos Jesus, fazemos a vontade do Pai, dentro da palavra que está na Bíblia, nós já andamos com esse leão. É que muitas das vezes nós andamos despercebida. Quem é o leão? Quem é o leão, Lucimar? Quem é o leão, Fran? Aqui o leão, ele simboliza Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Eu estive aqui lendo no começo, às vezes a gente quer seguir alguém, né? E a gente às vezes se decepciona. Eu quero fazer igual fulano, eu quero fazer igual isso, eu vou andar. Não, aquele que segue o verdadeiro leão, ele não tem decepção. Tá aqui, olha. Andar com o leão, hoje, é andar com Jesus Cristo. Quando nós aceitamos, ele nos dá força e nos orienta. Andar com o leão exige de nós ser dócil, enfrentar os desafios com fé, superando todo medo e provas que achamos no caminho ou na caminhada. Devemos estar sempre com a nossa visão em Jesus, reconhecendo a sua majestade e autoridade. Porque eu falei no começo, quando a gente aceita Jesus, nós já estamos andando com o leão. Ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá. O que tem acontecido hoje é que muitas pessoas, mesmo tendo aceitado a Cristo, mesmo estando na igreja, ainda preferem andar por conta própria.
né? Aí Não sim. estão sendo conduzidos pelo leão. Porque se a gente for conduzido, se a gente trilhar os caminhos que ele prepara, as coisas vão tudo bem. Vai. Mas as pessoas estão preferindo andar por conta própria, né? Do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, como me satisfaz. A Esse vontade é o da problema. pessoa. Porque você vê, está dentro do que a missionária Érica está falando. Devemos estar sempre com nossa visão em Jesus, reconhecendo a sua majestade e autoridade, se negando seu eu ou seu ego todos os dias. Como? Orando, buscando intimidade e confiança com Cristo, que é o nosso leão da tribo de Judá. Está lá em Mateus 16, 24. Quando a gente anda com o leão verdadeiro, como a missionária falou, nós não temos tropeço. Você vê, no reino animal, o leão, ele é autoridade, mas você vê que ele, dentro do contexto do livro até aqui, ele é uma autoridade que cuida. E Jesus é o quê? Ele é a autoridade que ele cuida, ele zela por nós. Então, foi o que acabou de falar a missionária. Se você está sobre ali a guarda dele, como as leoas ficam sobre a guarda do leão, mesmo elas tendo que ir caçar, porque as leoas que vai caçar e traz para o bando. As leoas que estão atentas aos filhotes. As leoas que procriam. Mas elas estão sobre a guarda do leão. O leão, quando elas estão ali, depois da refeição, cuidando dos filhos, tomando o sol, cuidando ali da cria, o leão está num lugar um pouco mais alto, de olho na redondeza, se nenhum invasor venha atacar aquela região dele, ou então ali onde as leoas estão. Assim é Jesus Cristo, ele está no alto. Lá ele nos olha, ele nos guarda, ele livra, ele liberta, ele cura. Quando nós achamos que nós podemos caminhar sozinha, é nós que saímos da presença dele, é nós que largamos ele para trás, porque ele está sempre no mesmo lugar. Ele está sempre lá, cuidando e zelando de todos. Não é por isso que ele deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você. Ele desceu no inferno buscar a chave da morte. Certo? É nós que não damos valor. O andar com o leão é andar com ele, é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade da palavra que Deus deixou, é dar valor no que Deus deu, a única coisa que ele tinha para morrer por mim e por você. A hora que nós põe isso na nossa mente e traz na prática, é tudo, a gente luta, tem. Você vê, as leoas têm a guarda dele, né? Mas elas têm luta. Elas já têm duas responsabilidades. Eu tenho que ir caçar, deixando meus filhotes. Eu tenho que trazer o alimento. Ela vai encontrar guerra lá fora. Elas podem estar de olho na caça, mas ela tem que ter uma estratégia para chegar até a caça. Assim é nós. O que quer trazer para nós hoje? É luta. A leoa, ela vai pegar, mas ela tem luta. Ela também pensa. Quantas vezes? Olha a irmã Francisca. Ao esforço dela hoje, dormiu com a filha que não está bem, medicou a filha, chamou, estou indo. Olha só a responsabilidade. Ela tem a responsabilidade com a filha, mas ela também não deixou, em primeiro lugar, a responsabilidade do pai. Porque ela buscando aqui, ela adquire força para levar para a filha.
Ela está aqui e o leão da tribo de Judá está cuidando da filha dela. Isso que Deus quer de nós. E muitas das vezes nós somos falhos, foi o que a missionária falou, nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso eu, se não for assim eu não quero, se não for assim eu não vou, se não for assim do meu jeito eu largo. Se ela fosse pensar, minha filha doente, com febre, sem trabalhar ali, porque está afastada, porque para afastar do serviço é porque a coisa não está boa, não é por qualquer coisa que o patrão está afastando, o médico está dando atestado. Então, isso é dar valor. Então, essa manhã, Deus quer que nós dá valor à obra que Ele fez para nós, dando o filho dele para morrer por nós. Eu penso assim, né? Se a gente for analisar as escrituras, desde o princípio, né? Antes os profetas, depois os apóstolos, né? O que eles tiveram que passar para conseguir estar dentro da vontade de Deus, para poder cumprir o propósito e até para que o evangelho chegasse hoje em nós, né? Então, assim, foi luta, foi perseguição, a maioria perdeu morreu, até a vida. Né? O único que não morreu foi João, que morreu de velhice, mas tudo foi morto à espada, enforcado. Então, assim, olha o que eles passaram para que o evangelho chegue até nós. Aí eu vejo assim, o que nós estamos fazendo hoje para que o evangelho chegue às próximas gerações. Então, assim, se a gente tiver na condução, se a gente estiver sendo realmente guiado por Jesus, fazendo querer a vontade dele, a gente vai conseguir atingir as novas gerações. Porém, se a gente continuar dessa forma, dando valor mais à nossa vida, mais ao nosso benefício, né? Porque a gente não quer sofrer perseguição, não quer sofrer afronta, né? Quer tudo fácil. Como que vai ser as próximas gerações? Né? Porque se a gente olhar hoje a nossa geração, já é uma geração rasa, né? Já não é uma geração tão profunda. Como vai ser as próximas? Então, eu acho que assim, essa lição ela vem trazendo isso para a gente. Quando a gente se coloca à disposição de seguir o leão, então a gente tem que influenciar. Você consegue trazer nações. Próximo, né? Você consegue. Agora, se você não estiver seguindo, se você não estiver sendo conduzido, como que vai ser depois? Né? Os nossos. E também, andar com o leão tem certas regras, tem certos conceitos. Eu vou citar só 3 que eu pesquisei. As 3 regras a entrega, a confiança e a obediência. A primeira regra, a Francisca já cumpriu hoje, que é abandonar a vontade própria e seguir os passos de Jesus, carregando a cruz diária. Todos nós temos uma cruz diária. Se ela fosse fazer a vontade dela, ela estava lá com a filha dela. Ela renunciou. Andar com Jesus ou com o leão da tribo de Judá requer renúncia. Eu até tentei, né? Mas aquilo, tipo, eu me acordei, era umas 6 e pouco. Só que algo dentro de mim, tipo, meio que ficou, irmã, era uma luta dentro da minha alma, dentro de mim. A minha carne querendo ficar, mas algo bem mais forte. Eu assim, não, ela já tá, fica tranquila, vá. É que nem eu sempre falo para vocês, irmã, cada esforço que eu faço de estar aqui, né, colaborando, de estar aqui sentada, aprendendo junto com as irmãs, eu estou me fortalecendo e eu estou fortalecendo as irmãs também. E está aprendendo, então, assim, né? Cada esforço que eu faço, isso eu sei que não é para a minha glória, é para a glória do Senhor, é para a obra do Senhor. Isso é muito bom, porque eu me fortaleço e a minha perseverança também fortalece as irmãs, fortalece a fé das irmãs. Isso eu acho muito importante. Então, assim, eu fiquei naquela luta, sabe? Aí eu falei, quer saber, eu não vou, é melhor eu me levantar, fazer um cafezinho, pegar minha bolsinha básica e sumir. Porque também eu não vou conseguir dormir. Porque esse negócio vai ficar me incomodando aqui, ó. E eu vou ter que
Some, Francisca. Vai pra lá. Isso que nos ensina a estar na brecha. Ela tanto estava na brecha para a filha quanto para a obra do pai. É o que acontece, nós só queremos para nós. Agora, quando a gente está perdida, que quer as coisas logo, corre para a igreja, chora nos pés do pai, vem a semana inteira, e é de dia, é de tarde, é de noite, é na madrugada, mas quando recebe a bênção, esquece o dono da bênção, esquece quem deu, pronto, abandona, sai assim pelo campo, mas até as leoas, quando elas saem pelos campos, elas têm que ter estratégia, porque senão o inimigo vai pegar. E a gente pesquisando, o maior inimigo das leoas, dos leões, são as hienas. Buscando as hienas, são as do reino animal, trazendo para aqui, o que é? As fofoqueiras, as que tomam conta, elas ficam à distância, sempre em bando, e umas com a outra. Eu tive pesquisando, Érica, elas são, trazendo para o mundo nosso, aquelas irmãs, ou irmãos, ou parentes, ou amigos, que não dá força, mas sim tira você do prumo. A maior que as leoas têm que ter cuidado é com as hienas, e as hienas é pequena perto da leoa. Só que tem um negócio, as hienas só atacam de bando. Quando está sozinha. Quando a leoa está sozinha. Ou qualquer caça está sozinha. São as putas. Elas não atacam sozinha. É a mesma coisa que Satanás faz com o rebanho de Deus, Isso. Né? Enquanto está dentro do rebanho, está ali conduzido ele fica longe. Está longe. Mas quando uma desgarra, aí é onde ele pega. É onde fala na palavra que o Satanás fica ao derredor. Por quê? Ele não é doido de entrar aonde está a mão de Deus, mas só pega a gente quando a gente sai de debaixo da mão de Deus, de debaixo da nuvem. Que é onde a gente fala que dá brecha. Deu brecha porque ele entra. Saiu da presença. Né? Aí é onde ele entra. Nossa, eu fiquei assim bem... Falei, mas hienas são pequenas, para pegar uma leoa. Mas é um monte, né? Mas elas só atacam de bando e elas derrubam as leoas brincando. O segundo é confiança. Quando você tem confiança, você tem intimidade. Isso nos ensina a ser corajosa e reconhecer a força interior e da autoridade dada por Deus. Esse livro está ensinando nós despertar essa força que nós temos dentro de nós. Não é para se aparecer, não é para fazer lucro disso, mas sim para as coisas boas, para as coisas direitas, tanto dentro do reino, tanto dentro da igreja, tanto dentro da nossa casa, nosso serviço, aonde nós estivermos. Não é para se achar que nós somos nós estamos fazendo esse curso, então nós somos melhor do que a irmã que não está fazendo. Não. Seria tão bom que todas as mulheres estivessem aqui. Não é essa força que Deus quer despertar dentro de nós, para nós pôr para fora, porque Ele já deu para cada uma. Cada uma tem sua força conforme o seu limite, né? Mas poucas vêm. Mas não tem problema, mas aqui também está falando para nós despertar a nossa força e ir em busca. Igual a leoa também vai em busca. A leoa vai em busca da caça para comer. E nós aqui tem que ser despertada para ir para a caça, alma lá fora e trazer para o reino. Trazer para o reino de Deus. Aumentar o rebanho de Deus. Não é afastar.
E também o caminhar com o leão, isso nos convida a não ter medo quando encontramos lutas, provas, situações no caminho, mas nos ensina a avançar com coragem, com fé, determinação e com instinto de proteção, como as leoas. Você vê, nós temos que deixar aflorar de dentro de nós, porque nós mulheres, nós somos protetora. Por isso que no reino animal, nas outras lições aqui, diz que nós, as leoas, é que progride, elas procriam, certo? Que seria do homem se não tivesse a mulher para procriar? Então, no reino dos leões, a leoa está nesse requisito acima, porque além dela ser caçadora, cuidadora, ela ainda cria. E você vê que bonito, ela não é maior, olha quantos requisitos. O leão só é o rei. Ele que guarda e ele, que sem ele também as leoas não vai criar. A mesma coisa nós. Qual é a diferença do nosso mundo? O homem é o cabeça, ele sai todo dia para ir trabalhar, ele é o provedor. Nós que temos que cuidar da casa, nós que temos que educar os filhos, nós que temos que estar preparada para ele, ou cansada ou descansada, ele chegando, você tem que estar bonitinha, preparada para ele. Isso não é uma obrigação. Isso é uma combinação, um vendo nós, um humano. Mas nós sabemos que a mulher, ela tem que estar ali para o homem, certo? Não é ser submissa, é ser escrava dele, porque no reino de Deus, ninguém é escravo de ninguém. O reino de Deus, eles querem união, comunhão. Quando se tem união, comunhão, tem amor, tem compreensão. Tudo que é compreendido, falado, ajustado, não tem dor, não tem sofrimento. Não é por causa disso que nós deixamos de ser menos do que eles. E o leão com a leoa ela tem tudo isso. E ainda é o contrário, que ela que tem que buscar. E no nosso mundo, é eles que vão buscar e trazer. Para vocês verem como é que Deus faz as coisas tão certinha, tão ajustada. É nós que desajustamos e achamos que é do nosso jeito, como a missionária Érica falou. Quando a gente acha que é do nosso jeito, nós perdemos a ponta da meada. Porque eu tenho certeza que as duas pontas da nossa vida, da meada da nossa vida, está na mão do Todo-Poderoso. Está na mão dele. Porque ele que nos guarda, ele que nos cuida, ele que dá o fôlego de vida, ele que dá tudo para nós. Quando nós como diz, se lascamos, foi porque nós mesmos arrebentamos aquela linha que nós temos. O que quer dizer? A ligação nossa com ele, aí nós quebra. Nós se quebramos. Não é o mundo e não é Deus. Porque Deus, ele é justiça. Ele é amor. Mas ele também é justiça. Porque o pai que ama teus filhos, ele corrige. Mas Deus tem um modo de corrigir. Deus, eu penso assim, Deus é igual nós, pai, nós, mãe. Nós corrigimos, sim, mas nós damos um corretivo. Porque se nós for no profundo, nós entramos na carne, se for bater numa criança, nós vamos machucar. Por isso que fala, não se bate em filho, em ninguém na hora da raiva. Na hora daquele alvoroço, é melhor, é igual marido e mulher, desentendeu porque a gente é carne, desentendeu, naquele momento, um tem que ceder, cala a boca,
Não é dizer que você está sendo menos, que você vai ser humilhada ou ele humilhado. Cala a boca, se encosta para lá, vai saindo, sabe? Depois, sim, não deixa nada pela metade. Quando esfria, você vem. Dá para nós conversar? Até na briga tem que ter amor e carinho. Porque senão... Esses dias atrás eu dei uma aula lá no Toledana falando sobre ira, né? E aí eu estava falando, quando você está conversando com alguém e a outra pessoa está calada ouvindo, a pessoa ouve, a pessoa consegue ouvir. Mas quando as duas começam a falar junto, consegue ouvir alguma coisa? Não se ouve. Entra a ira. Aonde entra a ira? Porque você está falando, eu estou falando junto, eu não estou compreendendo o que você está falando, nem você o que eu estou falando. E aí vira aquele alvoroço, vira uma baderna. A ira vem, onde sai a coisa errada. A pessoa faz Então a gente tem que o quê? Na hora que tiver, sentiu que tá nervoso, não tá ouvindo, não vai resolver nada, fica quieto. Né? Vai dar uma voltinha, sai pra rua, mas não discute, porque não vai ter solução nenhuma, né? Não vai dar certo, não vai dar certo. Não tem solução nenhuma, né? Não tem. A terceira é a obediência. O que é obediência? É ter foco para discernir a direção divina em meio ao mundo em caos. É isso que eu acabei de falar. Nós vamos encontrar caos, nós vamos encontrar guerra, mas nós vamos ter que ter o discernimento de sair. Deus não falou que nós não ia ter provas. Ele está para nos sustentar desde acordo que você esteja na posição. Muitos procuram a prova. É aonde eu tenho certeza que Deus fala, eu não estou nesse negócio. Eu vou te sustentar porque você é minha filha. Se vire. Estou só te sustentando. Foi você que procurou. Agora, quando Deus dá a prova, Ele está junto com você. Ele anda com você igual o leão anda. Ele está te guardando. Ele está em sentinela para o inimigo não te pegar. Eu vi um filme que as leoas estão indo caçar, estavam umas 4, 5 indo. E o leão, que é o alfa, foi no filme do leão alfa, ele tá longe, assim ó, ele vai lá, aí ele vem, elas estão indo para cá, ele faz que volta, mas os olhos tá lá. Então assim é nós vamos ter luta, mas o leão da tribo de Judá está andando junto conosco. Ele está, às vezes, ele não vai pelo mesmo rumo seu, porque ele sabe que o inimigo vai te atacar aqui. Se ele sai junto com você, ele esquece a guarda. Então o leão alfa, ele ia. Eu achei que me chamou a atenção, por que elas estão indo aqui e ele está indo lá? No fim do filme que eu entendi, ele estava na tensão. Fica de sentinela, né? Isso, o inimigo pode a mesma coisa que ela, às vezes eu costumo brincar com a mãe, às vezes a gente está esperando Deus entrar por essa porta, ele entra por aqui. Aí a mãe olhou para mim e falou, mas aqui não tem porta. Falei, pois é aí que é o mistério. Ele pode tudo, ele faz tudo. Ele não faz o que nós queremos. Nós queremos que ele entre por ali. Mas ele está vendo, ele vai entrar por aqui, porque o inimigo está lá te esperando. Então ele vai saber, só tem essa porta. Então quem vai defender elas vai entrar por aqui. Eu pego primeiro porque elas estão aqui dentro. Eu pego quem está lá fora para não entrar, mas ele chega por aqui e aqui. Eu quero ver o inimigo entrar debaixo da mão de nosso Deus para atacar uma de nós, sendo se nós não sair da presença. Porque se nós sair, nós somos presa fácil. Sabe? Então, nossa, essa lição aqui, ela tá, sabe? Assim a leoa, ela protege sua criação,
age com estratégia, em bando. Assim é Jesus quando ele nos protege. Caminhar com o leão nos capacita a assumir seu propósito. Todos nós temos promessa, todos nós temos propósito. Mas se nós sairmos, nós não chega a lugar nenhum. Parece que esses 3 livros que nós ensinamos, pela misericórdia de Deus, eu, a pastora, a Sandra, a missionária Érica, a missionária Joilma, parece que não é nada. Mas você sabe que isso é um arquivo para nós. É arquivo para mim e para vocês. Porque antes de vocês aprender, nós temos que aprender, nós temos que se aprofundar, porque aquele que não senta para aprender e ao ouvir não está apto a ensinar. A primeira bordoada é nossa, não é de vocês, aluna. Quando vai ministrar aqui, a primeira aqui que já pegou nós durante o tempo que nós estamos se preparando para ministrar, tem palavra, ministração, que é Deus que dá, que a gente começa no profundo, dá vontade de você desistir, porque aquela palavra está batendo em nós, está ensinando nós que vamos ministrar, às vezes até numa falha que nós estamos, não é, Érica? Que Deus começa a te despertar, você vai ensinar, você vai falar, mas você está fora da posição, está aqui, se conserta, é aonde a missionária Joilma sempre ensinou, se aprofunda. Não fica no raso. Nós ficamos no raso, nós ficamos com aquela coisinha. O que é aprofundar? Você vai mergulhar, você vai buscar, é pesado. A água batendo no pé é uma coisa, agora você cair de cabeça ao peso da água na gente. Você brinca o dia inteiro em Santos. Enquanto você está na água ali, está tudo bem. Começa a mergulhar, pular de noite, mas você tem um peso no corpo, não é verdade? Assim também é nós quando se aprofundamos. Então, nada que é ensinado dentro da palavra, na casa do Pai, ou no ensino certo, dentro de um curso ou dentro de uma escola, não é desperdício. Não é. Eu sempre falo que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Pode tirar tudo, mas o conhecimento não tira. Então você adquiriu, tá ali. Tá guardado. Você tá no arquivo. Põe no arquivo morto, que uma hora desperta, ou põe no arquivo ativo, né? E você vê que engraçado. Tem gente que já perguntou para mim, mas arquivo morto, se tá morto, por que vai precisar? Vai sim. Vai. Eu lembro que uns anos atrás, quando eu entrei na prefeitura, tudo era escrito. Não tinha os computadores. Eu trabalhei 31 anos. Eu estou 16 anos, eu aposentei com 57. São 17 anos que eu estou aposentada. Você vê, quando eu aposentei, eu entrei em 82, acho que foi em 82 que eu entrei na prefeitura, tudo era no arquivo. Tudo, era aquelas pastas, tudo escrito. Não tinha nada ou então datilografado. Que a gente tinha que fazer datilografia, né? Tudo lá. Quando surgiu os computadores, tudo que estava arquivado nas pastas, cada uma tinha o seu pontuário, não foi descartável. Então, vamos supor, a Lucimara, ela trabalhou, saiu para aposentar. Nós tínhamos que fazer um mapeamento nas pastas dela. O que era? Vai buscar no arquivo morto.
O arquivo de quem estava ativa estava aqui, o morto estava lá no fundo, longe. Um cheiro de pó, de mofo, mas nós tínhamos que registro, pegar. Né? Era um registro. Então, o arquivo morto serve para muita coisa. Portanto, tudo que nós aprendemos, se não está servindo para você agora, põe no arquivo morto. Deixa quieto, porque uma hora você vai voltar para mexer. Essa semana eu fiz algo que eu ainda dei risada, ontem eu mostrei para a mãe. Eu estou fazendo um levantamento de quem os mais velhos da congregação nossa. E eu, como secretária, está na minha mão, porque eu tenho a ficha de todos, eu tenho documento. Teve uma época que tinha muitas pessoas só ajuntada, não era casada. E nós tivemos um pastor, Daniel, que naquele ano ele fez uma revolução e falou, fez uma reunião com os obreiros, mandou a gente ver e chamou todos que estavam, podia estar 5, 6, 10 anos juntos, mas não estavam casados, nem na igreja e nem no papel. E ele falou, não, eu vou começar a arrumar a casa do pai porque Deus está cobrando. Só num ano ele fez 11 casamentos dentro da igreja. Ele falou, eu vou fazer. Ele ia, chamava a pessoa no particular, o que ele conversava não interessa para nós, e ele ia no cartório, ele pagava. Casou 11, eu fui madrinha de 10, porque eram os irmãos. Tudo com festa, que eram as irmãs da igreja que fazia. Era eu, a Terezinha, Maria Gouveia, a Adriana, que está fora, a Denise, a irmã Teuvina, que já não está mais entre nós. Então, tudo com festa. E era aqui, nesse salão que tem aqui embaixo, depois desse armarinho que tem aqui, que era o tanque de Betesda. Ali era a nossa igreja. E ali nós alugava a mesa, montava, e as famílias junto, não tem esse negócio de não. Ele pôs ordem na casa. E naquele ano ele exigiu certidão de casamento de todos que eram casados. Eu tenho. Está no meu arquivo morto. Eu tenho de todos. De um tempo para cá que eu não tenho. Só está escrito casado. Mas eu tenho a certidão de casamento de todos daquele tempo. Está na minha pasta. Isso é um arquivo morto. Que a qualquer momento, se alguém chegar para lá, quantos que já saiu, falar, liga para mim, eu preciso de uma carta, eu preciso que você liga para essa igreja, que de quanto tempo a quanto tempo eu tive. Eu tenho. Quantos que eu já não dei? Antigamente, quando a gente viajava, vamos supor, eu vou passear. Chega lá, tem igreja. Então, ninguém, obreiro, saía sem a carta de apresentação. Eu que fazia essa carta, assinava e o pastor assinava. E você viajava. Quantos que estavam viajando e gente ligando na minha casa pelo telefone normal da casa, aqui é de tal igreja, de tal cidade, o obreiro tal, a obreira tal está aqui com uma carta. Eu só quero confirmar que você é a secretária dessa igreja? Sim. Você é fulana? Sim. Porque antigamente, para dar uma oportunidade, tinha que estar com a carta. Hoje não. Então, tudo que nós aprendemos é para nós guardar. Parece que não. Esses livros que nós estamos aprendendo, isso está sendo de uma utilidade tão grande na nossa vida espiritual, principalmente, que isso vai elevar o nosso nível de conhecimento e de intimidade com o Pai e fortalecimento para nós sair aí fora e levar o ID de Deus.
ou até mesmo de uma pessoa chegar perto de você em certas situações e você saber conduzir. Não, nós não podemos, uma pessoa chegar perto de nós com um problema, ao invés de nós ajudar, por que você está passando isso? Conta tudo para mim. Não. Ela vai até mim ou até você, se tiver com problema, ela tem a liberdade dela falar o que ela quer. E nós não temos liberdade e nem podemos estar fazendo pergunta. Porque se ela veio até você, ela está conduzida pelo Espírito Santo, por Deus. É Ele que vai tocar no coração dela para ela se abrir. Até onde ela pode contar, ela vai contar. É igual nós, quando estamos ministrando a palavra. É até ali onde Deus permitir. Se nós for falar da nossa vontade, eu costumo dizer, as nossas costas, o cajado de Deus também cai em nós. Ele corrige. E eu estou de um jeito que eu não estou aguentando nenhuma pena nas costas. Quanto mais brincar com palavras de Deus, com o nome dele, tomar cajado nas costas. Ele pode me sustentar, mas vai doer. Até isso. Tem momentos que as pessoas vêm até nós é para nós só ouvir, não é, missionário? Só ouvir. Tem pessoa que fala, e se sente que ela vai aliviando, aí ela já muda o rumo da prova, você começa a conversar, parece que ela aliviou, você sente. Tem outros não, que você, conforme você para ouvir, Deus está aqui, conduzindo, é onde fala, dá lugar para ouvir a palavra de Deus. Ela está falando, eu estou quieta, e Deus está dando a resposta aqui. Não vai sair daqui, mas vem do alto. Não vai vir daqui da minha boca. Porque o que vier da nossa vontade não vai ajudar em nada. Mas quando Deus fala e você transmite o que Deus fala, aquela pessoa ela é restaurada. Ela sai de volta para casa bem. Se ela veio aqui buscar refúgio, ela pode até não ficar. Mas também pode ficar, gostar e ficar. Isso aí que a irmã Maria está falando é bem interessante. Essa semana aconteceu algo, eu achei importante comentar aqui na aula, né? Que eu achei bem interessante. Eu comprei algo, e aí quando chegou, olha só, eu fui abrir aquele pacote, né? Eu falei, oxi, pessoal erraram o meu pedido, é? Olha só. E aí, no momento carne, né? Eu falei assim, eu vou jogar isso aí no lixo. Pra que eu quero isso aí? Eu vou jogar. Eu não pedi isso, eu pedi só um disso aqui. Na hora, irmãs, algo dentro de mim falou assim, você não vai jogar, não. Olhe, observe bem isso aí. Isso aí é algo precioso. Você não vai jogar, não. E eu falei, mas o que eu vou fazer com isso? E aí, veio na minha mente. Eu olhei para aquele negócio, que eu ainda não falei não, porque eu vou trazer para dar para as irmãs de presente. E eu fiquei olhando e falei, verdade. É isso aqui representa essa palavra que o Espírito Santo está falando para mim. Tá vendo? É isso aqui que representa. Quando eu trouxer, as irmãs vão entender. Só que na minha cara e no meu pensamento eu ia jogar fora. Não, mas eu falei, não. Aí depois eu pensei, eu falei, não vou jogar não, porque isso aqui tem um propósito de Deus. E ele me mostrou o significado daquele objeto, o que ele estava representando. O porquê que tinha vindo aquela quantidade. Tá vendo? E o que eu tinha que fazer com aquilo. Você estava na fiação de Deus. Eu contando para minha patroa, né? Olha só, a Sandra lá nos Estados Unidos, depois você acredita que ela trouxe algo de lá. Olha só, tudo tem um propósito. Irmã Maria, isso é muito interessante. Ela trouxe algo de lá, e aí eu contando para ela isso,
presenteando ela já com dos negócios. Ela falou assim, ai, Fran, agora que eu lembrei, eu estava lá andando mais a Dana comprando alguma coisa e de repente eu vi isso aqui e eu trouxe. A Dana até falou, mãe, para que a senhora vai levar isso? Me deu uma vontade de trazer. Ela falou, eu vou te dar um. E engraçado que o que ela me deu de presente tem tudo a ver com o que eu me dei de presente e o que eu vou trazer para as irmãs também de presente. Tá vendo? Tem tudo a ver. Depois no final no próximo domingo, né, eu vou trazer para presentear para as irmãs. E depois eu vou explicar para as irmãs como é lindo isso. Às vezes você vê algo, vem algo assim, que nem na hora eu não entendi, mas o Espírito Santo falou assim, você não vai jogar. Eu tenho um propósito nisso aqui, eu vou te mostrar. E eu achei aquilo maravilhoso. Tá, que realmente representa isso mesmo. Tudo tem. Viver Caminhar com o leão nos capacita a assumir o próprio propósito nosso, que é viver uma vida de paixão, feroz, fé e ousadia. O que é feroz? Atitude. A leoa, ela é feroz, mas é a atitude que ela toma. É a defesa dela. Então, Deus está pedindo para nós ter atitude, ter paixão pela obra, ter ousadia, liderar com confiança e superar o conformismo, o medo e as limitações. Muitas das vezes a gente não acha, porque fica conformada com aquela coisinha pequena, naquele mundo pequeno, porque tem medo. Isso é o quê? Falta de fé. Se nós temos um Deus tão grande e um leão que cuida de nós, que é Jesus Cristo, para que se limitar? Para que se conformar com a mesmice, sabendo que aquilo não é da vontade do Pai, não é do caminho do Pai? Nós temos que entender isso também. Aquele que segue Jesus tem a companhia de um leão. Jesus é o nosso cordeiro, que for morto, ressuscitou, como leão de Judá, a raiz de Davi. Tem vez que nós separamos ou nos afastamos dele, mas Deus hoje nos convida a voltar ao primeiro amor diante dele e nos unir com amor, que está em Apocalipse 5:5, que ele explica isso. O que é? Nós devemos ter a consciência de tudo, do que nós já aprendemos do primeiro livro, que era Curadas. Segundo, essa não é a vida que eu espero, uma coisa assim. E despertar, olha que linha bonita. Primeiro nós somos curadas, depois Deus mostrou que a vida que ele tem, o que ele tem, o propósito para nós não é o que nós esperamos. E depois ele fala, desperta. E eu tenho certeza que o próximo livro que vem vindo aí vai vir para derrubar nós. Vai falar, levanta, desperta, você já está curada. Isso aqui não é o que você quer, é do modo que eu quero, é do modo que tem que ser. Eu tenho certeza, não sei porquê, mas Deus deu uma visão de um livro, mas eu não consegui ler. Ele não mostrou o tema, a capa do livro. O livro é bonito, Érica, mas apareceu assim, raios, mas não apareceu assim para mim ler. Aí eu fico quieta. Aí eu fui buscar em Deus. Deus, se o Senhor mostrou tudo, um livro branco, aberto, um livro assim, ó, tamanho de um livro assim, aberto, aquele raio que saía dele, e eu doida, Deus pensava, vira que eu quero ler. Ele não virou. Aí vai escutando o mistério das coisas. Não é do jeito que eu quero.
Eu fui buscando, né? Durante o dia eu pego um pouco a leitura, eu busco um pouco lá no Google. Sabe o que Deus falou? Eu estou só mostrando. A missão não está na sua mão. Aí veio o quê? Você participa da missão, mas a missão está na mão de quem? E eu passei dias, eu falei, Jesus, quem que veio na minha frente quando eu estava lendo, cheguei no fim desse livro aqui da princesa lá, da rainha Elizabeth, né? Eu lendo uma parte aqui, quem que Deus mostrou para mim? Eu quero saber, que eu falei assim, Deus, tem a lição, nós estamos na mesma missão. Mas aí Deus fez eu entender. O exército de Deus está sempre, todos dirigidos na mesma missão. Mas tem um general. Esse general é Jesus. Esse curso foi dando para nós se fortalecer. Mas quem que Deus usou para falar? Deus mostrou. Está aqui. Se está falando de general, está falando de leão, está falando do Todo-Poderoso, nós temos que seguir é o leão, que é Jesus. Então nós estamos nessa missão desse estudo sobre a ordem, a regência de Deus, mas tem que ter uma pessoa. Na igreja é o pastor, na nossa casa é pai e mãe, na nossa família é os mais velhos, que é os avós, na igreja tem os obreiros. Quem foi destinada? É fácil entender, gente. Não tem ira, nem contenda, nem divisão. Ah, porque ela é melhor, ela é a gostosa, porque Deus podia ter... Não, gente, cada um se conforma com a missão que Deus dá para nós. Não é do modo que nós queremos. Essa parte aí que você está falando entra na parte do livro que fala sobre o discernimento do leão, né? Quando a Aslan aparece para Lúcia, é Lúcia, né? É. A menininha lá, né? É. Os outros questionam, né? Tipo, mas por que apareceu para ela? Né? Mas por que tem que ser ela? Por que não mostrou para nós? E ele, todo momento, aparecia só para ela. E os outros não davam atenção. É. E ela confiava. Como assim você sabe que ele falou isso? Eu apenas sei. Ela confiava, né? Então, às vezes Deus ele escolhe uma pessoa para estar na frente da direção. Não cabe a nós perguntar o porquê nem para quê. Algo ele tem naquilo, né? Então, assim, quando começou esses estudos, o pastor não colocou liderança. Falou, as 4 vai trabalhar junto. No começo a Ana ia trabalhar junto com a gente também. E aí a gente começou a conversar entre nós e acabou que Deus me deu a direção. Deus deu a ponta para ela, é dela, ninguém questiona. Eu cheguei e falei, olha, eu tenho essa ideia e tal, lógico que a gente tem temor, a gente, né, busca ver se é realmente algo de Deus, e Deus deu, assim, detalhado de como ia ser, como ia fazer. Então, assim, não é a Érica que criou, a Érica que inventou, não. Deus confiou a mim a missão para executar. Mas é o querer e a vontade dele. E olha bem, cada livro que ele apontou, venham com um objetivo, venham com uma estratégia. Não é simplesmente porque a gente decidiu, né? Vai ser esse aqui. Não, Deus, que nem esse livro mesmo, eu li faz mais ou menos uns 15 anos que eu li. E aí, eu nem lembrava que eu tinha lido. Eu li em PDF ainda, eu nem tinha o livro físico, né? E quando a gente estava procurando um outro tema e eu queria dar um outro assunto, que era sobre personalidade, sobre comportamento, né? E aí Deus me fez lembrar desse livro que eu li há muitos anos atrás. E aí eu falei, meu Deus, né? Será que é isso? Aí conversei com elas, aí a gente acabou chegando no consenso de que era o que Deus tinha para nós. Então tudo é direção de Deus. E a gente tem que ter o discernimento. E a hora que eu cheguei, né? Aí eu fiquei, antes de Deus me revelar no profundo e no oculto presta atenção, eu fui ler, comecei a ler, que é no começo do livro, na página 214, aí eu tô lendo o livro.
Aí estava escrito aqui no 14, para dar clareza. Aí eu li isso aqui, ó. Quem quiser, siga-me. Tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega rédea. Olha como é que Deus, ele é lindo, gente. Deus, ele é tão lindo. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento, abracem-no, siga-me e eu mostrarei a vocês como agir. Olha que facilidade. Isso aqui deu assim, ó. Mas eu queria entender, não que eu estava questionando Deus. Eu quero ir, porque tudo para mim eu quero o profundão. Eu quero entender. Quando eu falar, eu falo, tá aqui. Não é jogar a palavra. Aí eu continuei, falei, obrigado, Jesus. Aí eu continuei. Aí aqui na 215, tá escrito aqui, no 215 aqui, ó. Bem aqui, debaixo de Hebreus. Pela fé, ouvimos o nosso leão responder. Eu nunca deixarei ou abandonarei. Em Hebreus 13:5. Que porque as pessoas agiram de má fé, reinos corruptos foram derrubados. Quer dizer, se eu agisse de má fé, vamos supor, por que ela? É isso que derruba a igreja, é isso que derruba lar, é isso que derruba a união, amizade. Por quê? Por quê? Para quê? É que nem ela mesma faz o questionamento, né? Que às vezes ela está se perguntando por que Deus tinha dado para ela. Você vê? É porque muitas das vezes as pessoas questionavam isso, né? Por que levantou ela? É a primeira a falar sobre esse assunto. Só que quando surgiu outras falando, aí ela viu que eu não estou sozinha, né? Então, assim, Deus sempre vai levantar um primeiro. Tem que. Um vai ter que iniciar, mas aí depois os outros vêm atrás, que foi o que a gente falou. Os apóstolos sofreram lá atrás para poder o evangelho chegar até nós. Através de nós vai chegar a outras pessoas, mas um tem que se levantar, né? Tá, para você ver, é tão fácil a gente entender quando a gente está ligada na palavra, na leitura, que eu costumo o livro aqui, a Bíblia aqui, o caderno aqui, para mim ir rascunhando, né, para depois eu fazer a lição. Então, não tem controvérsia. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ficar com raiva do outro, porque e às vezes sem falar. Se fosse uma outra, falava assim, mas por que ela? Não tem Bertana, Cicrana? Graças a Deus, eu nem penso nisso. Mas eu quero entender. Pai, primeiramente, ele falou lá atrás de propósito. Ele falou de obediência. Ele falou para nós se despertar. E é isso que está sendo bom dos livros, que está chamando nós para um despertamento. Quando nós não entendemos, aquela que não entende, se aprofunda na palavra, como a missionária Joilma nos ensinou e ensina quando ela ministra, nós não tem dúvida. É só não ficar no raso. No raso você não vai chegar a lugar nenhum. Se você quer um serviço, você tem que buscar. Se você quer ir até Santo André, você tem que andar. Ou de ônibus, ou de carro, ou a pé. Agora fica aqui. É o que o pastor ensina aqui no púlpito. É atitude. Quando a gente tem... Deus falou com a missionária. Ela teve atitude. Ela foi obediente. Ela viu um propósito que isso pode trazer riqueza para a igreja, em conhecimento, para quem vai aprender. Ela teve fé que vai dar certo e ela se despertou e vamos caminhar. Aí ela veio até nós.
ela colocou para nós. Aí ela foi até o pastor. Olha só, não acontece porque lê o livro e vamos dar aula. Não, ela fez tudo isso para poder chegar, ser reconhecido o trabalho entre as lideranças para levar para a igreja. Até porque, assim, quando Deus deu, né, o primeiro principalmente, era um trabalho que ia dar trabalho, né? Que foi exaustivo, porque além de da gente ter o livro que a gente tinha que ler e montar a lição, precisava trazer dinâmicas, né? Tinha as caixinhas que tinha que fazer. Então era uma coisa que eu poderia me acovardar e falar, não quero ter esse trabalho. Para que eu vou pegar isso, né? Trabalho para mim. E eu simplesmente falei, não, se é o que Deus quer, o propósito de Deus vai atingir vidas, então vamos adiante. Mas eu poderia me acovardar. Então, não quero ter trabalho, como muitas, né, fazem. Não começa, não termina. Não quero ter trabalho, isso, né, dá dor de cabeça, então não quero. Mas a gente tem que fazer o quê? Ter o discernimento de que é Deus, obedecer. Entrar no propósito. Obedecer, entrar no propósito e perseverar. Perseverar. Porque se a gente for pelas dificuldades, nós paramos. A gente para. Principalmente nós, né? Porque para vocês, assim, não é fácil levantar cedo e vir e tal, mas é mais tranquilo do que a gente tem que preparar uma aula, tá na frente, né? Então, se a gente não tiver perseverança, a gente também desiste no meio do caminho. Porque a gente, parece que não, é um livro, mas para nós estarmos aqui, primeiramente, nós temos que estar em comunhão com dentro da nossa casa. Como é que eu posso vir falar de amor para vocês, falar de propósito, falar de fé se eu não tenho dentro da minha casa? Você vê como é que começa a cobrar nós? Aí nós temos que estar limpo de mente, limpo de coração. Nós temos que estar em jejum e oração para Deus dar o discernimento para nós ouvir a voz dele. Para nós ouvir a voz de Deus, nós temos que estar em comunhão com Deus. O que nos leva a ter comunhão com Deus? A oração, o jejum. Porque o soldado, quando vai para a guerra, ele tem que levar as armas. Então, ele tem que saber se a guerra é pesada, ele vai levar canhão. Se a guerra é menor, ele vai levar outro estilo de arma. E nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. Então, para nós estar alicerçada, jejum e oração, oração e jejum. O jejum que é a nossa resistência, a nossa força, é a nossa proteção. E a oração. Oração. Que quando você se dispõe da carne em sacrifício, como Jesus fez, ele se dispôs em sacrifício, ele salvou a humanidade. E quando nós se põe em sacrifício, jejum é sacrifício. Jejum é renúncia. Eu vou fazer jejum das 10 da manhã a 1. É renúncia, é renunciar tudo nesse período para você ter vitória. Até isso vem para nós primeiros, professor. E não pensa você que esse curso que nós 3, nós 5 agora, a Sandra e a pastora, que nós não precisamos de reserva, retaguarda, está nos nossos pastores, pastor João, a pastora Silvana, mesmo sendo uma professora, ela está na nossa retaguarda, o pastor Milton, a Ana, porque é a esposa do pastor Milton. Nós dependemos da retaguarda deles para nós. Olha como é que um estudo desse, ele chama da profundeza para... Nós temos que se aprofundar. E para nós aprender, o estudo traz da profundeza para a base para nós. É o contrário. Isso quer dizer, é um conjunto que une. Não é fácil, igual a missionária Érica falou.
a gente estudar, buscar, se aprofundar. Eu não tenho mais criança pequena, não tenho marido, mas vocês que têm marido, têm criança em casa, também é difícil você estar lendo, é marido, é filho, é isso, é aquilo, é o cachorro. Eu sei, é difícil para todo mundo. Mas para todo mundo ganhar igual, com Deus, não tem diferença. Cada um pega a sua parte, e é o que está dizendo aqui, carrega cada um a sua cruz. Nossa cruz é diária. A cruz dela, no lar dela, de manhã, o dia inteiro é de um modo, da Fran é outro, da Érica é outro. Não é porque a Érica não tem filho dentro de casa, pequenininho, que o marido sai cedo, que ela está o dia inteiro numa boa. É aí que a guerra está, que além dela estar sozinha, ela tem que buscar, ela tem que orar, ela tem que jejuar, ela tem que estar atento na obra que Deus colocou na mão dela. Não é ser uma professora, uma missionária, mas ela tem responsabilidade dos pequenos. A responsabilidade nossa com vocês, mulher, é de um jeito, com o jovem é de outro, com os pequenininhos. Então, esse é no profundo. Você tem que saber o que fala, o que faz, porque amanhã é o futuro. São eles. Isso é uma base que nós temos que estar com uma boa estrutura. E nós somos as leoas que se levantam agora como leão. Essa lição 10ª está chamando nós para se levantar como leão, em majestade e força, permitindo que a nossa voz agite algo dentro de nós e vamos à luta, que nós não paramos, que nós tomamos atitude. Tudo que nós aprendeu aqui, nós temos que deixar, relaxar, entrar em comunhão com Deus, para Ele abrir, gritar dentro de nós, essa voz, você pode, você é capaz. Eu preciso de você no meu rebanho. Você é a minha ovelha, mas tenha o rebanho que precisa ouvir. Mas você vai ser usada, o rebanho, para cuidar, para orar, para falar, para esperar, para interceder. Deus está pedindo para nós deixar o despertamento, essa voz que Ele, cada uma de nós temos dentro de nós, porque Deus é que dá. É que nesse a gente for ver o exemplo que dá no livro aí da Rainha Elizabeth, né? Que ela passou, não foi nada fácil, não né? Foi. Porque a gente olha assim, é uma rainha, né? A nobreza, olha, vive num castelo. Mas olha a vida que ela teve e o que ela teve que fazer para poder chegar onde está. E a visão que ela teve, né? Ela não olhou só para ela. Ela não falou, não, eu vou fazer para poder o meu benefício. Ela olhou para uma nação. Então a gente tem que ter o mesmo exemplo disso. A gente está olhando para a igreja, não é uma nação, não é a nação brasileira inteira que a gente vai atingir. Mas o pedacinho que a gente atinge é responsabilidade nossa. Então a gente tem que ter esse dispor de cuidar, né? E de poder influenciar dentro da palavra de Deus também. Né? Então é muito sério. Vê na página 224, que está escrito. Quando li essa declaração, foi uma declaração que a Lúcia fez aqui, agora Deus falando para nós hoje, trazendo para nós hoje, agora você é uma leoa. Creio que Deus quer fazer essa mesma declaração sobre cada uma de nós hoje. À medida que nós endireitarmos, pararmos de chorar e nos dispormos, então Deus pode proclamar, agora você é corajosa, agora você tem a minha perspectiva, você percebe os seus pontos fortes, você está pronta para a batalha. Lembra-se, você faz parte de um exército enganjado em fazer o melhor. É isso que Deus quer de nós hoje. E na 225, que está escrito, existem promessas
lançada sobre o nosso futuro. Guerreamos com as armas da luz e da esperança. Ele não está derrotando a morte outra vez. Ele conquistou essa vitória, mas é hora de darmos no triunfo dele e de encorajarmos outros a nos seguirem. Quem é esse? Jesus. É Jesus. Ele já venceu a morte, ele já brigou, ele já guerreou, ele já morreu, ele já fez. Agora é a nossa vez. É a nossa vez de se levantar como mulheres e partir para cima do inimigo, ou da luta, ou da guerra, porque quem está conosco nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu. Para que às vezes nós temos medo? Nós ficamos, porque está confortável, está no bom, está bom para mim, está bom para você. É melhor alguém entrar na frente e eu ficar na retaguarda, mas tem retaguarda, tem briga, tem guerra, que o exército vai, fica outro na retaguarda, para que a hora que perceber que aquele vai cair, ele vai entrar. Assim também é na igreja. Aqui também, não pensa nós que estamos na frente como missionária, ou como diaconisa, ou como pastor, nós não precisamos de vocês. Precisamos, nós não estamos na frente, nós não estamos na retaguarda, os pastores nas nossas costas. Aí vocês falam, mas vocês são missionária, vocês não precisam de retaguarda. Precisamos sim. Como nós, os pastores, também precisam de retaguarda, nós. É uns pelos outros. Né? É, porque a obra está dizendo, é um pelo outro. Amar o próximo como a ti mesmo. Pastor ora por toda a igreja. É pouco que ora por eles. Nós só sabemos pedir. Nós não sabemos agradecer em primeiro lugar. Um agradecimento é gratidão a Deus. Oh Deus, que céu lindo hoje. Nós estamos tendo gratidão para Deus. Nossa, mas está um temporal, está caindo. Oh Deus, que dia belo. Por quê? Porque nós acordamos. Muitos não acordaram. Dormiu para a eternidade. Não importa se está lindo, se está quente, se está frio, se está chovendo, se está ventando. É gratidão a Deus. E é o que Deus quer de nós. Aqui fala, nós somos as leoas que levantam agora como leão e majestade. Porque as promessas de Deus vai se cumprir em nossa vida. Mas para isso, temos que ter posicionamento e não temer, não voltar para trás, sabe? Nós vamos achar pessoas que vai falar para nós, impulsionar nós a seguir. E tem muitos que vai posicionar nós a voltar. E muitos vai posicionar nós a parar. Nem vai, nem volta e fica no mesmo lugar. Deus não quer isso. Deus quer que nós seguimos, que nós vamos. Tem muitos que vai querer nos levar por outro caminho. Isso. É, minha filha. Mas nós temos que ouvir a voz de Deus, a voz do leão de Judá. Deus fala desde o começo, para nós despertarmos. Eu fiz um estudo leve da leitura até agora. Andar com Jesus, a primeira lição é despertar as leoas, que você viu, a primeira lição foi o despertar. Nós já estamos no fim dele, Deus está falando, andar com Jesus é despertar as leoas dentro de nós, é ter foco invisível na hora da luta, a segunda lição. A terceira, estar atenta ao perigo. A quarta, perder o medo. A quinta, ter força para servir.
Sexta, está sobre a mesma missão. Não é porque as professoras estão dando aula que a missão não é só nossa, a missão é de vocês também. A sétima é cumprimentando e cuidando uma da outra, tendo a ser atenta uma à outra. A sétima a oitava é ter estratégica, mesmo tendo lutas, divisões, tentar separações, nós temos estratégica para trazer, para unir. A décima é andar, que é a minha, andando com o leão, é estar vigilante A 9 é estar vigilante na luz ou no escuro. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos com Deus. Tanto faz no escuro ou na luz, nós é mais do que vencedora. Ninguém fala que vai ter luta só no claro. E a décima, que é a minha, andar com realeza, realizar a vontade do Pai. Andar com, nós sabe por quê? Andar com realeza, o leão é Cristo, ele é a realeza maior, e nós somos o quê? As filhas dele. Se ele é o rei, nós somos as princesas. Você entendeu? Então, se ele é lindo, belo, maravilhoso, vamos fazer as coisas lindas, bela, maravilhosa, que flui, que dá fruto. Nós não estamos aqui aprendendo para ficar aqui dentro. Nós estamos aqui para aprender, para dar fruto. É isso que Deus quer para nós nessa aula de hoje. Que nós despertamos. Porque nós não estamos andando com qualquer um. Nós estamos andando com o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. E esse guarda, ele não precisa agir. Muitas das vezes ele precisa rugir, mas muitas das vezes, a maioria, eu quero dizer, tirando da minha vida, 99,9% esse leão age no silêncio. Porque se ele rugir, o inimigo se arma. Então, que nós deixa despertar essa leoa que está dentro de nós, para o propósito nós chegarmos, né, a um consenso e as promessas ser cumpridas na nossa vida. E através desse esforço que nós estamos fazendo aqui, nós vamos também despertar nosso lar. Nós vamos despertar a nossa família. Não precisa ser marido e filho, mas um sobrinho, um primo, uma vizinha. Ganhar igual a Fran ganha dentro com a patroa, igual a missionária Jo, a Vitória. É aonde o ambiente, quem cria, Deus dá o ambiente, você viu? Nenhuma delas fala, eu queria. Não, a Jo é tão pontual, a Joilma, que eu quero casa não crente. Ela quer fazer a obra. Ela quer fazer tudo que nós pedir, que nós colocarmos na mão do Senhor, conforme a vontade dele, ele vai dar para nós. Mas não adianta nós pedir, ele dá e nós se acomodar. Ele está falando para nós se despertar, para nós se levantar, para nós ir para a batalha. Sabe? Porque o leão, o alfa, que é o maior, ele está nos guardando. Sabe? Então, irmã, eu espero que cheguei num consenso de que vocês entenderam e a lição do livro, até aqui foi Deus, né? Se alguém tem alguma pergunta a fazer, pode falar. A gente está aqui, não só eu, mas a missionária Érica também, tá? Para ajudar, dúvida de vocês. E mesmo, eu costumo dizer, mesmo quando vocês chegarem em casa e tiver alguma dúvida pairando sobre a mente de vocês,
vocês podem mandar mensagem para mim, para a Joilma, para a missionária Érica, para a Sandra, para a pastora, manda mensagem. Nós vamos te responder. Nós vamos responder. Nós estamos aqui para tirar dúvida. Às vezes aqui vocês não passam. Quando chegar em casa, aquilo fica... Eu não, pode avisar. Pode escolher uma de nós, ou se quiser mandar para nós 5, pode mandar. Nós estamos aqui para ensinar e aprender com vocês. Amém? Então tá.